Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos no tempo do advento, do Natal. O Natal está perto de chegar. Apesar de a gente estar na primeira semana do tempo do advento, mas se faz necessário alguns posicionamentos da nossa parte, para nós bem vivermos aquilo que é o projeto de Deus para cada um de nós. E a gente precisa entender que o projeto de Deus para cada um de nós é um projeto de salvação. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o projeto de Deus. No entanto, que celebrar o Natal é celebrar aquilo que São João vai dizer no capítulo 3 do Evangelho, no versículo 16. De tal forma Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga comigo assim: vida eterna. Mais forte: vida eterna. É para isso que nós estamos celebrando o advento, para nós começarmos a pensar na vida eterna, para nós começarmos a pensar de uma forma muito séria que existe um começo e um fim na história, na criação, na nossa vida. A gente precisa ter consciência de que existe um fim. Só que ter consciência de que existe um fim nos coloca num estado de responsabilidade com o nosso fim. Por quê? Porque o fim tem um nome. O fim não é uma tragédia. O fim não é simplesmente uma catástrofe onde vai vir um asteroide, vai chocar com a Terra e a Terra vai ser destruída e todo mundo vai padecer, o fogo vai queimar todo mundo. Não, o fim tem um nome. E o nome do fim é Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Porém, a minha vida, para que o fim não seja trágico, precisa estar de acordo com aquele que é o fim da história, é o fim da natureza, é o fim da minha vida, é Jesus. Por isso que ele vai dizer no final do Sermão da Montanha, nós estamos aqui no texto do Evangelho de São Mateus, Jesus ensinou o caminho da perfeição. Se você pegar o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus e medita, faz esse exercício até o final do ano, até dia 31 de dezembro. Eu só estou propondo 3 capítulos. Leia esses 3 capítulos, que ali está o ensinamento de nosso Senhor, para que nós façamos um caminho de perfeição, de santidade, para que a gente chegue no fim e encontre esse fim. E encontrando esse fim, ele diga: servo bom e fiel, porque fostes fiel no pouco, eu te confio muito mais. Pode entrar, receba a coroa da vitória, porque você lutou, você buscou. Eu sei que você caiu, que você levantou, eu sei que você fraquejou, mas você lutou, você não desistiu de entender e de colocar a sua vida numa direção, e a direção é Jesus. E aí Jesus fala de uma forma que nos deixa com um alerta, e no tempo do advento o alerta se chama vigilância. Nós estamos num tempo onde nós somos convidados pela liturgia a vigiar, porque o Senhor está próximo e Ele pode voltar a qualquer momento. O que Jesus diz no Evangelho? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quando nós dizemos Senhor? Quando a gente ora, não é verdade? Antes de vir aqui para a sacristia, eu fui ali na capela, fiquei um pouco com o Senhor, e lá eu pronunciei essa palavra: Senhor, eu estou aqui para te adorar, Senhor.
Só que por que Jesus está dizendo isso? Porque a gente pode até rezar o rosário, a gente pode até fazer horas e horas de adoração, a gente pode ir na missa diária, a gente pode invocar o nome do Senhor constantemente durante o dia, mas se a nossa oração não muda o nosso coração, se a nossa oração não faz com que a palavra de Deus seja aplicada na nossa vida, não tem jeito. É isso que Jesus está dizendo no Evangelho. Nem todo aquele que me diz, Senhor, nossa, eu ando com rosário na mão, eu rezo, olha, eu sou até consagrado a Nossa Senhora, está vendo aqui a minha cadeia? Eu estou falando de mim, eu me consagrei a São José agora no dia 1º de novembro. Estou falando de mim. Eu passo um tempo, o máximo que eu posso diante do sacrário todo dia. Eu leio a Escritura. Mas se dentro da minha casa fraterna, os meus irmãos que moram comigo estão aqui, o Rodrigo está ali, o Renato está lá, não sei aonde, lá fora, se eles não veem que a oração que eu faço me muda e abençoa a vida deles, não tem sentido. Se a oração que eu faço não muda o meu comportamento e a minha atitude no meio da sociedade, não tem sentido. Por isso que Jesus está dizendo, olha, vai ter gente que vai dizer, Senhor, Senhor, invocaram o meu nome, mas não tiveram comunhão comigo. Porque quem tem comunhão comigo, tem a sua vida transformada. E eu não posso me acomodar e dizer, Jesus mudou a minha vida, agora eu sou padre, olha que belezinha. É até bonitinho, né? Fala direitinho, reza. Por quê? Não tem uma música aí fora que fala assim, né? Eu era um bêbado, vivia drogado, hoje eu fui curado. Encontrei Jesus. Eu encontrei Jesus há 27 anos num baile funk no Rio de Janeiro. Eu era um bêbado, vivia drogado, prostituído. Fui curado. Mas não basta. Essa conversão, desculpa falar assim, ela é muito fácil e rápida. Quando a gente tem uma trombada com Jesus, faz um Maranatá, tem jovens aqui que já fizeram Maranatá, você vai para o encontro daquele movimento que você faz parte, os casais vão lá para o encontro dos casais, tem aquela trombada com Jesus e tal, aquelas coisas horríveis que a gente fazia, muda. Mas existem coisas do meu temperamento e do meu caráter que precisam mudar, e esse dói. Reações, o meu temperamento, eu sou sanguíneo, então eu sou expansivo, eu viajo na maionese às vezes, no sentido assim, eu sou muito distraído, geralmente se você vê, até mesmo na minha oração, onde eu estou dentro de casa, eu fico com o olho fechado, porque se passa um mosquito, me atrapalha a rezar. Eu vou olhar para onde o mosquito vai pousar, se ele não vai fazer cocô lá naquele lugar, e aí começa a mente, dá a volta. Só que também eu tenho uma tendência de às vezes acumular coisas que eu deveria resolver na hora ou um pouquinho depois, e aí a tampa da chaleira quando explode, e foi duro machucar pessoas, foi duro não tratar bem pessoas, nessa história de 27 anos que o Jesus foi, porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Já pensou eu, sanguíneo, que Jesus diz no Evangelho assim, se alguém te bater na face direita, oferece a esquerda, não é? Ou eu estou errado? Eu sanguíneo, com uma pitadona de colérico, a minha reação não é cair não. Olha essa árvore desse tamanho, se cair aqui dá problema. A minha reação é devolver na mesma moeda. E às vezes, lá no pensamento, até querer fazer mais do que foi feito contra mim. Mas se eu permito que a palavra de Deus, ela entre no meu coração e ela mude a minha vida pela oração, Senhor, eu preciso, eu não quero continuar assim, eu não vou dar desculpa do meu temperamento, eu não vou dar desculpa da minha cultura, da minha educação, que eu sou isso, que eu sou aquilo, não, o Senhor disse, e eu preciso adequar a minha vida a isso. Jesus diz, não julgueis para não serdes julgados. Jesus diz, com a mesma medida com que medirdes sereis medidos.
Jesus disse: perdoai não 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E a gente fica insistindo em ter razão. Aqui está dando microfonia, então já entendi. Tem uma caixa ali, beleza. Jesus disse que tem que perdoar até 70 vezes 7. Ou seja, sempre. A simbologia do número é para dizer: não tem desculpa de não perdoar. Inclusive Jesus disse: você vai oferecer o sacrifício de adoração, e você lembra que você tem algo contra o seu irmão, vai resolver primeiro essa pendenga aí, depois você volta, porque não vai ser aceita a sua oferta. Gente, e aí a gente fica pensando em diversas coisas, mas Jesus está dizendo: aquele que ouve a palavra e a põe em prática. É fácil colocar em prática essas coisas? Gente, deixar a droga como eu deixei, a bebida, aquilo que eu vivia lá fora, foi facílimo, porque foi uma baita trombada com Jesus. Ele me disse que me amava, o amor dele me possuiu, pronto, começou o processo, a libertação aconteceu, e depois ele ainda me chamou para ser padre. Tamanha misericórdia. Agora, tratar e deixar com que a palavra me trate, que a palavra me conduza, que a palavra seja aquilo que direciona os meus passos. Tua palavra, Senhor, é luz para os meus passos, é uma lâmpada no meu caminho. Ela vai iluminando, ela vai me tirando da escuridão, ela vai me tirando de tudo aquilo que não edifica. E Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. E aí a gente vê casas ruindo, e eu não estou dizendo de casa no sentido família, eu estou dizendo na nossa vida pessoal. Mas eu não rezo, eu não faço adoração, eu rezo até o rosário. Mas eu pergunto para você: a sua casa foi edificada sobre a rocha? A sua vida foi marcada por uma obediência à palavra de nosso Senhor? Porque Ele está dizendo: é prudente quem escuta a palavra e põe em prática. Esse que faz isso, construiu a sua casa sobre a rocha. Olha, pode vir a pandemia, a crise financeira, perdas que a gente tem, que fazem parte da nossa vida, cruzes que nós carregamos todos os dias, os enfrentamentos que nós temos, mas se a nossa vida é marcada pela palavra de nosso Senhor, e essa palavra que vai nos fortalecendo, vai nos edificando, vai fazendo com que a gente mude de posição, vai fazendo com que a gente cresça na fé, vai fazendo que a gente dê passos concretos de fé, vem a tempestade, o vendaval, a enxurrada, ela não derruba a casa. Ela sente, ela treme de abalos, mas ela não cai. Agora, aquele que edificou a sua casa sobre a areia, o que não põe em prática a palavra, vem a chuva, vem o vendaval, vem a enxurrada, e a casa cai, e a é completa. Diga comigo: Senhor, eu sei que o Senhor não tem para a minha vida uma história de ruínas, e nessa noite eu quero acolher a sua palavra, e eu vou a partir de agora não ser um mero ouvinte da palavra, mas eu quero que a palavra do Senhor faça vida na minha vida. Eu quero que a palavra do Senhor, a partir de agora, me prepare para a eternidade. Ela não pode entrar no ouvido e sair pelo outro. Ela precisa cair no coração, Jesus, e mudar. Diga comigo: e mudar definitivamente a minha vida, a minha história, tudo o que eu sou, para que a minha vida adequada à sua palavra me prepare para a eternidade, para a vida eterna.
E é isso, meus queridos, que acontece. É aquilo que nós ouvimos no Salmo, quando o salmista vai dizer assim: eterna é a sua misericórdia, é melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. Tem gente que está sendo dominada pela mentalidade desse mundo, e até mesmo pessoas que têm boa intenção, mas que estão nos ensinando a colocar a confiança somente em nós mesmos. Tem muita doutrina sendo semeada aí fora, que o eu está ocupando o lugar de Deus. Eu posso, eu faço. Não, o meu refúgio é o Senhor. O meu refúgio é o Senhor. O salmista vai dizer: é melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos desse mundo. Colocar no Senhor a nossa confiança para saborearmos um dia a eternidade. Eu coloquei aqui na minha colinha aquilo que o catecismo da igreja vai ensinar, onde deve estar o nosso coração. O catecismo da igreja diz assim: a esperança é a virtude teologal pela qual nós desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna. Pondo a nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Se nós colocarmos a nossa confiança nas nossas forças, a gente vai sucumbir, porque nós somos muito limitados. Mas se a nossa confiança e a nossa esperança estiver no Senhor, no socorro do Espírito Santo, no socorro da graça, e principalmente se nós começarmos a pensar na eternidade, no céu, na felicidade. Gente, se a gente entender que o céu é felicidade eterna, é realização plena, o que o Senhor pede que nós vivamos se torna muito pequeno diante de algo tão grandioso que tem preparado para nós. E aí eu termino essa homilia dizendo que o apóstolo Paulo vai dizer, na primeira carta de Coríntios, Paulo vai dizer assim: o que Deus preparou para os que o amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ou coração algum foi capaz de sentir. O que Deus preparou para nós é grandioso. E o profeta Isaías tenta traduzir com linguagem humana: naquele dia cantarão este canto em Judá, uma cidade fortificada é a nossa segurança. O Senhor cercou-a de muros e de antemuro, abria suas portas para que entre um povo justo, cumpridor da palavra. Olha aí, quem é o povo justo que vai entrar na cidade santa, na Jerusalém celeste? Aquele povo cumpridor da palavra, firme no seu propósito. Firme no seu propósito. E tu lhe conservarás a paz, porque confia em ti. Esperai no Senhor por todos os tempos. O Senhor é a rocha eterna. Ele derrubou os que habitam no alto. Há de humilhar a cidade orgulhosa, deitando-a por terra até fazê-la beijar o chão. Hão de pisar os pés os pobres dos pobres, as passadas dos humildes. Mas os que colocam a palavra em prática entrarão na cidade santa da Jerusalém celeste. Traz a sua mão sobre o seu coração e deixa a palavra cair aí nesse lugar aonde ela precisa produzir frutos. Que esse terreno seja um bom terreno. Jesus, eu quero pedir por cada um que o Senhor me confiou nessa noite. Os que estão aqui, tantos outros que estão em casa e que recebem em casa agora essa palavra, em hospitais, em cadeias públicas, em casas de recuperação, no trabalho. Mas aqueles que vão receber depois, porque vai ficar postado no YouTube, essa homilia lá no canal da Canção Nova. Senhor, eu quero fazer aquela oração que o Senhor fez ao Pai. Que nenhum daqueles que foram confiados a mim nessa noite, o Senhor falou isso para o Pai, não se percam. Que façam propósitos, que cumpram a palavra, que sejam obedientes e que vivam a palavra que escutaram para edificarem a vida, a casa sobre a rocha. E venha o que vier, aconteça o que acontecer, esses filhos que o Senhor me confiou nessa noite, para que eu os instruísse na sua palavra, serão, Senhor, edificados na cidade
santa da Jerusalém celeste. Porque esperaram em ti, não colocaram uma esperança nesse mundo e nos poderosos desse mundo, mas colocaram uma confiança e a esperança em ti, como refúgio, como lugar seguro, como graça abundante de vida transbordante. Muito obrigado, e que cada um e cada uma experimente, Senhor, o seu favor e a graça que necessita para ser fiel até o fim. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aplauda esse Deus que tem o céu para você. Ele não tem o inferno, a condenação. O projeto dele é projeto de céu. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.